Amano é um inepto sem esperança que todos consideram um personagem de fundo sem relevância porque ele leva os jogos mais a sério do que seu futuro, até que a ídolo da escola secretamente começa a gostar dele e fará qualquer coisa para conseguir sua atenção. Tudo começa quando uma garota chamada Tendo de repente se aproxima dele em uma loja de jogos e fala com ele, causando um curto-circuito em seu cérebro por um momento, porque ele nunca pensou que a garota mais popular da escola falaria com um inútil como ele. Ele começa a agir como você age quando fala com uma garota bonita, e acaba se atrapalhando muitas vezes em um curto espaço de tempo, fazendo-o desejar poder simplesmente desaparecer. Ele tenta se explicar para que ela não o veja como um esquisito, mas ela diz que entende e o elogia, dizendo que ele é perfeito antes de perguntar se ele gostaria de se juntar a ela no clube de jogos, surpreendendo-o. Enquanto isso, em um local diferente, essa aspirante a Barbie chamada Aguri implora a seu namorado, Tasuku, que a ajude a jogar na máquina de garra. Ganhar um bichinho de pelúcia para ela, e o cara consegue rapidamente, deixando-a empolgada. Ele começa a se sentir confiante, pensando que é um cara tão tranquilo por ter uma beleza sem cérebro como namorada. No caminho de casa naquela noite, ele vê surpreendentemente Amano parecendo um cachorrinho faminto e se pergunta se não é seu colega de classe, que é conhecido por ser um otaku de jogos. Tasuku está curioso sobre o que ele está fazendo ali naquela hora, mas ele conclui que um cara horrível, sem graça como aquele, não pode conquistar uma gata como a dele. Enquanto isso, Mano está conversando com Tendo, que está falando sobre o clube de jogos que ela criou. Ela então diz a ele que não sabe porque todos são educados com ela, desde seus colegas de classe até os professores. Ela acrescenta que até Kaze Senat foi educado uma vez no passado, quando ela ficou acordada por 3 dias, tentando quebrar o recorde mundial de speedrun. No entanto, Amano diz que isso é tudo mentira, e diz a ela que ela deve ter estado bugada ou algo assim. Ela diz a ele que é a verdade, e de alguma forma concordando, ele diz que está realmente surpreso por ela gostar de jogos. Ela responde que não contou a ninguém sobre isso, e revela que se transferiu para a escola atual porque tinha um clube de jogos famoso, embora tenha sido fechado antes de ela entrar na escola. Agora, ela conseguiu revivê-lo e tem procurado novos membros que são verdadeiros otakus de jogos. Então, encontrou Amano. Ela então pergunta se ele gostaria de se juntar ao clube de jogos algum dia, mas antes que ele possa responder, Tendo de repente recebe uma ligação de sua mãe e precisa ir embora, dizendo que eles se verão na escola no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, enquanto Amano joga, ele de repente pensa na oferta de Tendo e fica animado que isso está acontecendo com ele. Enquanto isso, ele recebe uma notificação no celular para aceitar ou recusar um pedido de assistência de um jogador desconhecido, chamado Mono. No dia seguinte na escola, enquanto se sente ansioso por reencontrar Tendo, ele decide se distrair com o celular apenas para ver o mesmo pedido de Mono. Ele também clica em uma opção, mas Tendo de repente interrompe e fica toda amistosa. No entanto, ele fica envergonhado ao ver os colegas de classe olhando para eles e diz a Tendo que eles deveriam ir para o clube de jogos imediatamente. Enquanto isso, enquanto eles vão embora, Tasuku abre a boca, surpreso que Tendo seja amigo do garoto mais inútil da classe. No caminho, Tendo apresenta Amano a outro novo membro do clube, Misumi. Quando se aproximam da sala do clube, Amano expressa sua surpresa por a escola ter aprovado um clube de jogos, ao que Tendo responde que eles realmente fazem mais como um clube do que a maioria das pessoas percebe. Em breve eles chegam ao clube, e Tendo os apresenta a Casey e Nina, os outros membros do grupo. Amano fica surpreso ao ver que aquele cara está jogando Call of Duty, mas Misumi não faz ideia do que é isso, já que o desmiolado só jogou Candy Crush na vida. Tendo revela que compraram todos os dispositivos e gadgets na sala com o dinheiro de prêmios de competições, surpreendendo os dois garotos. Ela então pede a eles para também pegarem e jogarem para ver do que são capazes. Eles passam as próximas 2 horas jogando sem parar, fazendo Amano sentir que sua alma está prestes a ser sugada. Enquanto isso, Case expressa sua surpresa com o jogo de Misumi, duvidando que esta seja a primeira vez que ele joga esse tipo de jogo, mas Misumi confirma que é realmente a primeira vez dele. Ouvindo isso, Case elogia-o e diz que ele tem o potencial para se tornar um jogador de alto nível, mas vira-se para Amano para perguntar o que diabos ele acha que está jogando, deixando-o triste. Eles decidem fazer uma pausa, mas Case e Nina continuam jogando, fazendo Amano acreditar que eles devem estar ou no metanfetamina ou no crack. Nesse momento, Tendo pergunta como eles entraram no mundo dos jogos, afirmando que, por exemplo, Case foi treinado intensamente pelo seu pai mercenário quando era jovem, então ele ficou muito bom em Call of Duty. Ela também conta a razão de Nina, mas quando Amano é perguntado, o idiota afirma que não tem um motivo específico. Misumi também diz o mesmo, animando Amano, já que ele não está sozinho, mas ele instantaneamente se sente traído quando Misumi inventa um motivo. Em seguida, Tendo pergunta se eles agora têm informação suficiente sobre o clube e afirma que eles não precisam ser muito bons em jogos para entrar. O clube foi, na verdade, criado para que eles melhorem nos jogos. Ela finalmente pergunta se eles vão se juntar ao clube e Casey aparece, oferecendo-se para ensinar a Amano o básico do jogo. Amano fica animado por conseguir fazer amigos que gostam de jogos e viver seu sonho escolar, mas de repente recusa a oferta, dizendo que o clube não tem o tipo de jogos que ele joga. No entanto, ele logo começa a se arrepender de ter recusado a oferta de entrar no clube, porque ele nem sabe por que fez isso. De repente, ele recebe um pedido de Mono novamente, e ao tentar aceitá-lo, Tendo vem implorar para que ele entre no clube novamente, surpreendendo toda a classe.
Tendo então estende a mão para ele, mas Bro prefere aceitar o pedido de Mono e aperta sua mão. Ele diz a ela que não pode entrar para o clube, e quando ela pergunta se é porque ele acha que não é bom o suficiente, ele confirma, revelando que quer jogar por diversão e não de forma competitiva. Ele se desculpa e diz que, embora estar no clube seja uma ótima ideia, ele quer continuar jogando do jeito que gosta. Isso chega como uma mensagem devastadora para Tendo, e ela começa a chorar imediatamente porque é a primeira vez que foi rejeitada. Ela sai com raiva e dor, mas logo escorrega em uma casca de banana e cai, enquanto a classe inteira assiste envergonhada, deixando-a ainda mais constrangida. Seus colegas de classe se perguntam o que acabou de acontecer e começam a odiar a Mano, pois ele é um solitário misterioso que eles não entendem. Na próxima aula, Tasuku não para de olhar para Amano, ainda se perguntando qual é o lance com ele. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, Aguri conversa com Tasuku e seus amigos, e ela revela que todos na sua classe estão falando sobre a saga Amano, surpreendendo Tasuku. No entanto, seus amigos ficam surpresos por ele só agora saber e perguntam se os dois estão realmente namorando, já que não parecem ser tão próximos. Tasuku fica surpreso com a pergunta e instantaneamente se lembra quando ela lhe deu uma carta de amor. Mano só aceitou naquele dia porque estava sozinho e não tinha razão para recusar. Enquanto isso, Aguri, que não sabe que está sendo usada apenas para passar o tempo, diz que está tranquila desde que possa ficar com Tasuku. Depois da escola, eles vão para um arcade e Tasuku se separa da namorada para jogar sozinho. No entanto, enquanto joga, de repente tem um flash de memória de quando sempre era zombado quando era jovem. Ele se pergunta por quanto tempo terá que continuar vendo essas visões e então, de repente, avista Amano, que estava o observando jogar. Amano começa a agir de forma estranha com pouca habilidade social e pergunta a Tasuku se ele gosta de jogos, mas ele responde que nunca realmente pensou nisso. Tasuku então mostra a ele um jogo que encontrou, e Amano se torna apaixonado enquanto fala sobre como é bom, como se fosse um anúncio pago. Ele recomenda jogar o jogo, mas Tasuku responde que não precisa de sua recomendação. Então Amano pede desculpas e vai embora. No entanto, alguns momentos depois, Tasuku percebe o garoto estúpido desfilando pelo arcade como se quisesse roubar um console de jogo e fica surpreso que um otaku como ele nem saiba se virar em um arcade. Em seguida, ele se aproxima e diz para ele vir com ele por um momento, mas Amano responde com medo que ele é hétero. Tasuku pede para ele calar a boca e pergunta se ele vai jogar ou não. Amano imediatamente aceita a oferta e eles vão direto para o próximo estande de jogos, com Amano falando sem parar sobre como ele nunca jogou os jogos antes. Ele só veio assistir às demonstrações e foi embora já que não tem parceiro para jogar, surpreendendo Tasuku, que não consegue acreditar que esse era o idiota que rejeitou a garota mais bonita da escola. Ele então pergunta qual é a relação entre ele e Tendo, e Amano explica tudo o que aconteceu, levando Tasuku a perguntar qual é a diferença entre o jogo que ele joga e o do clube de jogos, mas Amano não tem a melhor resposta. Enquanto isso, Aguri se pergunta onde está seu namorado e ela de repente vê uma garota de cabelo amarelo rondando o fliperama. Tasuku e Amano logo começam a jogar juntos, e mesmo sendo a primeira vez de Tasuku, ele derrota Amano com facilidade, mas nota que Amano está muito feliz e se pergunta por que está tão alegre jogando um simples jogo de luta. Tasuku o derrota novamente e se sente péssimo por ter jogado com um amador assim. Eles continuam a jogar outros jogos, e mais tarde, enquanto fazem uma pausa com Amano visivelmente aproveitando o momento, Tasuku de repente pergunta se ele está aproveitando a oportunidade para jogar os jogos que não conseguiria jogar sozinho, mas Amano fica envergonhado e rapidamente volta ao arcade para o próximo jogo. Enquanto Tasuku o segue, ele de repente vê Tendo e se pergunta o que diabos ela está fazendo lá. Enquanto isso, Amano de repente vê os amigos de Tasuku e rapidamente sai da arcade, desejando a Tasuku um bom dia. Tasuku se pergunta o que acabou de acontecer e assim que percebe, corre atrás dele imediatamente. Ele logo para Amano e pergunta por que ele fugiu, mas Amano nega ter fugido. Então ele pergunta a Tasuku por que ele estaria com ele, já que afinal ele tem uma vida. Takusu fica com raiva e segura a gola dele, dizendo para nunca mais dizer esse tipo de lixo. Ele expressa que também era um nerd, e todas as diferenças que vê são porque ele se esforçou para ser melhor. Ele também diz que a ideia dele de jogar por diversão é absurda, e que ele deveria parar de jogar jogos de uma vez por todas. Ele então finalmente diz que o jogo de Tendo é uma besteira, deixando Amano tão irritado que ameaça empurrá-lo da ponte. Ele pode insultá-lo e falar o que quiser, mas isso não lhe dá o direito de insultar alguém que mal conhece. Ele defende que Tendo é uma garota boa e gentil, que convidou alguém tão inútil como ele para o clube de jogos e diz que ele deveria retirar o insulto. Tasuku implora por sua vida, e Amano de repente percebe que continuar poderia colocá-lo na mesma prisão que Epstein. Então, ele rapidamente o solta e pede desculpas. Tasuku imediatamente se lembra de quando empacotou suas coleções de jogos e pensa que foi estúpido comparar Amano a si mesmo. Ele então pede desculpas, dizendo que nunca pensou que o mesmo cara que recusou um convite direto de Tendo defenderia o clube de jogos com tanta paixão. Depois, eles resolvem a disputa e cada um segue seu caminho. Enquanto isso, Tasuku logo vê Tendo babando por Amano de longe, e ele fica surpreso que a idol da escola tenha se apaixonado perdidamente por ele. Ele menciona isso para ela
e ela fica envergonhada. Quando ele se afasta, planeja provocar os dois, pois isso seria uma boa maneira de incomodar Amano. Ele volta para a namorada e ela implora para ele ganhar outro peluche para ela, mas ele recusa, dizendo que já gastou muito dinheiro jogando com outro cara. No entanto, quando ela continua a ter uma atitude, ele decide jogar para ela. Enquanto isso, ele começa a pensar em como o relacionamento deles tem sido sem graça, mesmo depois de estarem namorando por 6 meses. Ele se pergunta por que está namorando com ela e decide perguntar o que ela gostou nele que a fez confessar, esperando que ela falasse sobre seu rosto ou algo assim. No entanto, ela diz que gosta dele desde a época da escola, no dia em que ele ganhou um brinquedo de pelúcia para ela pela primeira vez. O irmão fica chocado porque, naquela época, ele era um perdedor quebrado e não tinha esperança. Então, foi ao fliperama apenas para se distrair naquele dia. Ele sai correndo imediatamente, sentindo-se envergonhado, e de repente começa a achá-la mais fofa do que antes. No dia seguinte, Tazuko aparece na aula como se tivesse acabado de derrotar o Ender Dragon no Minecraft e encontra Amano para lhe dizer que gostou do dia anterior, surpreendendo-o. Depois, ele diz a Amano para ter certeza de recomendar outro bom que ele encontrar. Os amigos de Tasuku ficam surpresos e perguntam quando eles começaram a se dar bem e por que ele parece tão feliz. Ele revela alegremente que agora está no modo de jogador. Alguns dias depois, Tasuku vem confrontar Amano sobre um jogo que ele havia recomendado, dizendo que era chato pra caramba. Mas Amano está mais animado pelo fato de ele ter tentado jogar de qualquer forma. Tasuku continua explicando que o jogo era inicialmente bom e interessante, mas acabou de uma maneira terrível que o fez se arrepender de ter jogado. Amano pede desculpas e diz que também acha que os jogos dos produtores são ruins, mas que eles têm um charme inexplicável. No entanto, Tasuku não entende o que ele quer dizer, então Amano compara isso a quão irracional é se apaixonar. Tasuku lembra o idiota de que ele não passa de um virgem inútil que está aqui dizendo a um cara com um diploma em desenvolvimento de tramas sobre amor. No entanto, Tasuku imediatamente retira sua palavra e pergunta o que está acontecendo entre ele e Tendo, chocando Amano porque ele não sabe o que ele quer dizer. Tasuku pergunta se ele notou que Tendo está perseguindo-o desde que ele a rejeitou, e o cara bobo responde que só a vê de canto de olho às vezes. Tasuku está surpreso que eles não estão se vendo, mas aconselha-os a terem cuidado para não se desencontrarem tanto a ponto de perderem completamente o contato. Nesse momento, Amano recebe uma notificação e pergunta a Tasuku se ele se importa que ele jogue um pouco. Enquanto joga, Tasuku vê o apelido dele, Sachi, e pergunta por que ele está usando isso, e Amano responde que não gosta de usar seu nome real online. Então, decidiu usar a forma curta do sobrenome de solteira da mãe. Ouvindo isso, Tasuku chama isso de idiota, já que esperava uma razão mais legal, além do lixo que ele acabou de verbalizar. Ele continua a perguntar sobre sua parceira, Mono, e Amano revela animadamente que tem jogado com ela desde que começou o jogo. Ele ainda expressa que é muito empolgante sentir-se próximo de alguém que você não conheceu pessoalmente. Mas ouvir isso só faz Tasuku pensar que o cara ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele sugere que Amano talvez precise de uma reabilitação antes de poder começar a aproveitar a comédia romântica entre ele e Tendo. Amano instantaneamente se sente como cocô de cachorro ao se comparar com Tendo, mas Tasuku lhe diz que quer ajudá-lo a subir de nível no modo solitário. Ele então agarra Amano e sugere que comece conversando com uma garota atraente que gosta do mesmo tipo de jogos que ele joga. Depois da escola, Tasuku o leva para a próxima aula para mostrar-lhe uma otaku solitária, assim como ele, chamada Chiaki, e diz-lhe para ir ris com ela. Amano recusa, mas enquanto Tasuku tenta empurrá-lo para a aula, a guria aparece e chama Tasuku, perguntando-lhe se ele não vai sair com ela hoje. Então ele tem que ir embora. No entanto, ele diz a Amano que precisa falar com Chiaki. Alguns momentos depois, enquanto ele está parado na entrada, um estudante o provoca sobre ir encontrar Tendo, mas o cara responde que não tem negócios com ela e revela que veio falar com outra garota, o que faz Tendo se desmoronar em poeira na sua cadeira. Dano emocional. Ele vai até o assento de Chiaki e quando tenta falar com ela, Tendo se aproxima dele para cumprimentá-lo e perguntar por que ele está na turma deles. Ele responde que veio ver uma garota e quando Tendo supõe que deve ser algo administrativo, ele diz que não, que ele veio fazer amizade com a garota ao lado dele. Isso quase derruba Tendo, mas ele rapidamente a segura e ela sai correndo após chamá-lo de idiota. Ele então se volta para Chiaki, mas ela instantaneamente se encolhe no assento, perguntando-se quem ele é. Então ele fala sobre o jogo que ela está jogando atualmente, surpreendendo-a. Eles se encontram do lado de fora mais tarde e começam a ter uma conversa muito chata. Ela de repente percebe que ele pode ser do clube de jogos e rapidamente se desculpa, dizendo que não está interessada. Mas Amano diz que não é de lá, pois também foi convidado para se juntar ao clube. Os dois logo percebem que têm razões semelhantes para não quererem se juntar ao clube, e devido a essa afinidade que compartilham, eles se tornarão muito bons amigos que adoram falar sobre jogos. Mas antes que isso possa chegar a qualquer etapa do desenvolvimento de um enredo otaku, eles começam a brigar sobre suas preferências individuais em jogos. Tasuku consegue resolver a disputa deles, mas outra discussão logo começa.